Fala galera, tudo bem? Felipe Machado, estamos começando o segundo episódio da Sabores Cast. Hoje a gente vai falar de um tema bem legal: esporte e conexão com a natureza. Estamos com dois convidados top aqui. E antes disso, a minha companheira host do programa aqui, Elô Castanheira, dá um oi. Prazer, galera, segundo episódio daqueles muitos que a gente já prometeu aqui, hein? Hoje tá especial com os grandes que estão aqui. Pode chamar eles pra nós. Vamos lá, pra começar, esse cara, ele é fera, hein? Ele já remou em mais de 50 países, é ex-apresentador do canal Off, atleta especialista em canoagem e amante dos esportes ao ar livre. Pedro Oliva. Fala um oi aí, Pedrão. Isso! Chega junto. É no prata, né? É, isso aí. Dá um oi pra galera aí, mano. Oi, boa tarde, estou muito contente. Antes de mais nada, eu gostaria de só reforçar que vocês dois são demais. Valeu! Só o período que eu tô antes da gente começar a gravar aqui ao lado de vocês é muito prazeroso, é nítido o brilho no olhar. Pô, obrigado. É muito bonito ver vocês dois juntos, tem um potencial assim... Caramba, legal, cara. Enorme. E tá aqui do lado do Arthur, né? Já aproveitando o gancho, cara. Estamos com o Arthurzão aqui, cara. Peraí que eu vou cortar você, Pedrão. Estamos com o Arthur Santa Crio, cara. Sim, mais conhecido como Tuca. Bora. Vamos lá, o Arthur, cara. Campeão mundial de SUP. É SUP ou SUP? Tanto faz. Tanto faz. Stand-up, né? É campeão sul-americano, tem medalha pra caramba, cara. Nem peguei, nem anotei todas as medalhas aqui, que senão vai ficar muito grande. Atleta desde os 14 anos e proprietário da Única, hein, cara? Se você quiser praticar stand-up, canoagem aqui em São José, fala com o cara lá da Bialte. Arthurzão, chega junto, cara. Dá um oi pra galera aí. Valeu, galera. Obrigado pelo convite aí, Elô, A gente Felipe. agradece. É um prazer aí, mas a gente... isso aí são só poucas coisas que, na verdade, fica mais nítido, né? Pra apresentar a gente, mas Tem com que certeza ser, o cara tem bastante a agregar aí Vocês também. dois, coisa pra caramba. E muito obrigada por vocês Posso estarem falar aqui. que eu tenho mais bagagem porque eu tenho mais idade. Porque quando vocês chegarem lá, você não Ele tá tá com no caminho, a né? mochila grande. Tá? Quantos anos, Pedrão? Eu tô com 39. 39. Mas sabe que o número é a idade é uma coisa que eu evito até falar. Claro que às vezes a gente não aguenta, né? Não Da alma, né? pergunta, né? Quer saber o número, uma semana, um mês, um ano, 10 anos. E eu acho que quanto menos a gente ficar pensando nisso, menos o tempo tem efeito sobre nós, a gente consegue ter mais chance de manter o espírito jovem, a mente jovem, né? O ânimo, a energia. O corpo às vezes não acompanha tanto. Mas acho que a idade é uma referência para nossa relação com a experiência, né? Então tem um número aí, o 39. Caramba, cara. Deixa eu começar, gente. Então, Acho que seu corpo tá acompanhando bem, o cabelo Aí, não. ó. tá bom pra caramba, cara. Eu não Eu tô acompanhava- deixando crescer meu cabelo. Eu não acompanhava já. vocês, cara. 6 anos. Obrigada. Eu muito bem dele. Cara, eu já tô no boné já, porque não dá essas entradas aqui, tá ruim também. Chegou nem nos Puta 30, né? merda. A meta Não fazer nada. Vou ter que colocar um cabelo. Usar muito boné, deixa careca, hein? Não, do meu já Eu tô passando um produto que cresce muito o cabelo. Minoxidil. Não, mas faz 5 anos, não acho que... Não dá nem fazer propaganda. Nem fala marca pra não... Já usei também, mas aí mesmo? depois ficou bem. Cresceu, não cresceu? Cresceu, tá bonito, tá melhor que o meu, cara. Eu vou testar isso aí. Então, mas disseram pra mim que a calvície tem a ver muito com o seu estado de energia mesmo, né? Você tá estressado, você tá feliz, mesmo? tá alegre. Caramba, Você anda estressado. Excesso de boné, capacete. Eu tenho história com capacete horas e horas, né? Você riu. E às vezes, né, 10, 12 dias, não tem nem sabão para todos os dias, né? Então, aí colaborou um pouco, porque acho que estressado eu não sou muito, não, só de vez em quando, sou, Arthur. Cara, Não Já, hoje em dia parece. melhorou, né? Cara, deixa eu Já foi. aproveitar e pegar um gancho então, que de verdade eu comecei a seguir o Pedro no Instagram faz uns 20 dias, né? Quando a gente comentou, aí eu fui ver. Interesse, né? Não, mas pra conhecer, cara, eu não sigo ninguém, cara. Eu sigo umas 50 pessoas. Pior que é cara. verdade, isso é Ninguém pouquíssimo. 50, não dá nem pra No, falar. no Instagram, nossa, eu sou ruim com o Instagram, mas não vou nem
entrar muito nisso aí agora. Esquecemos de fazer o vídeo, né? Também chamado. Daqui a pouco a gente faz. Mas então, cara, vamos pegar o gancho aí. Eu vi nesse pouco tempo que você vive no meio do mato, no meio de rio, no meio. Que pegada de vida é essa, cara? Quando começou? Desde quando que vem isso aí? Você sempre trabalhou com isso? Como que você monetiza com isso? Tem um monte de pergunta aí que eu achei muito louco. Eu olhei e falei, cara, que vida da hora. O cara é atleta da Bio2 hoje em dia, né? Você é patrocinado pelos caras? Sim. Isso. E eu falei, que louco, cara. O cara viajou em mais de 50 países só em cima da água. Começou foi um lugar bonito, né? Deve ter um monte de perrengue também. Mas como que começou isso aí, cara? De onde que veio? Atualmente os terapeutas têm dito pra mim que esse problema começou em outras vidas, né? Mas hoje trabalhando bastante com criança, né, passando conhecimento, né, essa preocupação, esse foco, esse caminho que eu optei, que é trabalhar pelas águas, né? Então, representar a água, a experiência esportiva que eu tive nas cachoeiras, nos rios, utilizar para passar conhecimento e desenvolver projetos ambientais, humanitários e sociais, né? Então, hoje, passando informação, conhecimento, essa vivência, né, do transferir, né, e trabalhando com água, me leva muitas vezes a refletir quando as crianças me devolvem perguntas, né? Então, e essa pergunta, quando começou, onde foi a primeira vez? E hoje eu entendo, é claro para mim, né, porque conforme você conta a sua história, você aprende com a sua história, né? É uma terapia, né? Você está ensinando, mas aprendendo ao mesmo tempo. É muito interessante. E respondendo essas perguntas para as crianças, me veio recentemente, inclusive hoje eu respondi, lembrei disso, que foi a primeira vez que eu entrei no rio. Eu tinha 4 para 5 anos, próximo da minha casa, num córrego, né, que corria água cristalina, e no meio de uma mata muito fácil de acessar, né, aqui em São José dos Campos, lá no Vista Verde, e o fundo de areia, então fácil caminhar, né, aquele macio e tal. E ali a gente brincou muito e já enchia a boia e já ia descer e tal. E aí, passado alguns anos, né, quando eu completei mais ou menos 13 ou 14 anos, a primeira vez que eu entrei na calha de um rio, eu senti, creio eu, montando esse quebra-cabeça, que foi essa experiência na primeira infância. Então você sente na sua casa, é um ambiente familiar, um prazer enorme. Então esse estímulo é muito importante, né, pra gente... A gente tem que levar nossos filhos para a natureza, ter contato com o meio ambiente, que é isso que vai surgir um maior efeito no futuro deles e do planeta como um todo, né? Então foi nessa calha do rio. E daí em diante, parece que a gente desenvolve um espírito aventureiro, que também tem pessoas que já nascem assim, né? Eu tenho essa mentalidade nômade, né, de ver o mundo como uma casa, então facilmente você se desloca e se adequa a algum lugar que vai ter boa qualidade de vida, não necessariamente ter que edificar algo de alvenaria firme, que ali é minha casa, ali eu tenho uma rotina. Então é uma forma também de ver, de enxergar o mundo, muito como ele está vivendo agora, né? Você pode trabalhar de várias partes, de onde você quiser. Só ter um celular e uma internet. Então você tem essas... Já tive esse estilo de vida, porque o caiaque, que é esse esporte, o caiaque extremo, ele tem essa... a natureza dele, já dos praticantes, é de viajar, porque você vai buscar os rios, lugares por onde nunca ninguém passou. Então essa coisa do viajar é parte do esporte, a aventura. E aí quando você olha para o mundo e vê que tem tantos lugares, é até difícil pensar numa casa só. Então por isso que fui ao longo dos anos. E também porque um dia eu sonhei com isso. Um dia eu escrevi num papel e a pouco as coisas vão se materializando. Comecei lá perto da minha casa, na primeira infância, essa relação com o meio ambiente, né, me conectou a um esporte que o espírito é aventureiro, que é expedicionário, e esse estilo de vida é muito gostoso e estou muito contente. Dá prazer de ver as pessoas realizando sonhos, né, e se eu puder, às vezes eu sinto mais prazer ajudando alguém a alcançar um sonho do que o meu próprio, porque você sente junto lá, interessante. E é isso que eu estou assistindo de camarote, o Arthur, que é um gênio, fez 2 faculdades ao mesmo tempo, engenheiro, educador físico, melhor preparador físico que eu conheço, que eu já conheci. Eu tem 2 aí. Muito assim. Mas eu acho que ele conhece. Para bom preparador físico, eles são excelentes comediantes. Cada um no teu
virou nicho, Mas de né? verdade, de coração, vocês têm uma energia pra fazer o que vocês estão fazendo aí. Cara, legal. A gente vai Não quero intimidar vocês também, não. cara. E a ideia é levar Solta a ideia do podcast que eu tava comentando até com o Arthur antes da gente começar, é isso mesmo, tipo, é levar energia boa pra quem tá ouvindo, sei lá, no carro, ou pra quem tá no YouTube assistindo a gente, e motivar o cara, bicho, a sair de uma cadeira, a sair de um sofá, tipo, ir praticar um esporte. Se não for stand-up, vai fazer qualquer outra coisa, a gente prega isso, tipo... Bem que é o Be-Out, bem que é o Arthur, né, que vamos pro lado de fora, né. Então, a gente pode estar, por exemplo, eu converso bastante, o Arthur ele é um filósofo, né? Pode ficar bem tímido ali no microfone, mas é um sábio incrível. Então, quando a gente olha, por exemplo, a situação que a gente está passando agora, né? Se você dirigir 10 minutos a norte, a sul, leste, oeste, você vai sair da zona central de São José dos Campos e vai entrar na área rural. Ali é para você encontrar alguém muitas vezes, se você, né, claro, que souber por alguns caminhos, né, se informar, você está no ambiente outdoor, está livre, né? Então a gente não está trancafiado num espaço, alguns metros quadrados, e isso nos garante uma saúde, vamos dizer, esse contato com a natureza, que a gente não precisa estar tão confinado, tão preso a uma situação como aparenta, com todo o respeito, né? Então a vida outdoor, principalmente o que a gente está vivendo agora, é o principal indicativo, ou sinal, ou um norte para nós, do que é ser saudável, mesmo diante a tantas adversidades, né? Legal. Precisa ser tão complicado, né? A gente busca isso longe e tá pertinho da gente. Tá do lado. E a gente é privilegiado, né, cara? São José é muito bom por conta disso. Tipo, a cidade é boa, a gente tá pertíssimo de litorais fantásticos, tipo, legal pra caramba. Por um lado. Sim. O mar do outro, entre duas serras, entre São Paulo e Rio de Janeiro, com Vale do meia hora você tá com uma trilha, com certeza. Pindamonhangaba. Não dá nem pra ficar fazendo muita propaganda. Daqui uns 10 anos tá lotado aqui. Mas tá bom, é bom. Eu sou meio exagerado. Eu acho hoje a melhor cidade do mundo, porque eu tô aqui, mas do Brasil, disparado. Esses últimos 3 dias eu percorri da Foz, do Rio Paraíba até aqui, né? A gente fez um projeto em 2015 junto com o INPE, o CEMADEI, para navegar o Rio Paraíba da nascente à Foz. E passado alguns anos eu fiz o percurso de carro para sentir, porque eu conheci tudo isso de dentro do rio, né? São 39 municípios, 1.136 quilômetros de rio. E eu fiz de carro, e o cenário hoje atual, apesar de a gente já ver um movimento, uma mentalidade global mudando, né? Mas é bem trágico, né? A gente tem nossos rios estão completamente degeneraram, acho que é essa a palavra. Tudo que você pode imaginar que poderia ter sido feito até esse momento, a gente conseguiu em devastação, em excesso, em consumo excessivo de alguma determinada fonte de recurso natural que está levando a uma completa escassez, né? Então os rios, a gente não já sabe mais a cor realmente original deles, o volume de água está muito baixo em todos os lugares, e a gente tem pasto em 700, 800 quilômetros contínuos sem necessidade, por uma possível especulação para quem vai morar nesses lugares, né? Tão inabitáveis, né? Então, o solo está pobre, então é um cenário preocupante. Eu fico mais calmo e vivo bem porque eu acho que a gente já está num caminho de reparação, e porque quando a gente olha para as crianças. Mas é importantíssimo a gente, né, acho que esse contato com a natureza, essa consciência, né? Eu posso até passar uma imagem que eu gosto de, eu falo até que é lúdica, de que meu mundo está melhorando e já vai ficar tudo bem. Mas a situação atual mesmo é preocupante, então a gente precisa fazer algo, né, para preservar a nossa casa, os recursos naturais. A gente vai falar mais disso daí. Eu fico puto também de ver, eu fico puto pra caralho de ver a galera arrancando árvore pra plantar boi, tipo... Uma coisa feia, você viu, né? Que a gente tá com um monte de garrafinha de plástico, ele tá com o copinho dele ali, ó. Mas é a hora que eu fui já começando a mudança. Já é complexo, porque imagina, eu teria que entrar aqui e não aceitar a água, porque senão é mais uma embalagem, né? Então a gente busca, eu acho que essa busca já é uma solução. Cara, então, eu acho que tipo assim... aos poucos você vai adequando... Porque agora você tá com a garrafinha, mas daqui a amanhã você já pode não estar mais. Sim. Aí no outro dia você dá o vacilo ali e pega de novo, só que não, calma, aí é uma transição.
E isso na alimentação, no vestuário, no carro, em tudo, né? Sim, Então dá pra... sim. Eu acho que, igual eu falei, esse é um assunto top. A gente já volta dele, cara. Deixa eu jogar pro Arthur. Arthur. É que eu falo bastante tu. Você fala mais fora que eu vou pagar uma taxa. Vamos lá. Até porque vocês... eu falo Tuca, só pra explicar pra galera. É porque... Mas a galera conhece, né? Tipo, a galera Conhece conhece. bastante. Bastante, até no stand-up, bastante gente é Acho que Tuca, Santa é- Creu, né? Ah, então fechou, então manda. Tuca, e aí, mesma pergunta, cara. Começou, você já me falou um pouquinho antes, começou com 14 anos. Começou com o quê? Como é que Não, foi? na Tipo, a verdade, tua acho que história com começou esporte assim, aí, cara. Acho que em torno dos 14, assim, na verdade eu comecei a velejar. Meu pai é velejador, ele foi campeão brasileiro de windsurf. Depois ele foi pro laser, snipe, que são outras modalidades, né, outras categorias de barco. E aí eu me mudei para São Paulo, meu pai foi morar para lá, né, por conta do trabalho. Aí eu comecei a velejar junto com ele, né, era um barco de 2 pessoas. Ele adora até hoje velejar, então eu comecei junto. Aí depois comecei a velejar sozinho também, gostei de competir, aí começou essa história de competir, né, eu acho, na verdade. Eu nunca fui, na verdade, muito competitivo, já fiz natação quando era criança, mas não era competitivo mesmo, assim. Era até meio ruim, né? Mas aí eu fui pra vela, comecei a ir bem, comecei a gostar de competir, troquei de categoria, até que veio a canoa havaiana. Veio a canoa havaiana lá no clube que eu remava. Essa é aquela que são 6 pessoas? 6 pessoas que tem uma boia do lado assim. E comecei a remar, junto veio o stand-up. Aqui em São José, cara, é isso? Não, isso já foi lá em São Paulo, Ah, na represa Guarapiranga. Tá. E aí comecei a treinar o stand-up, comecei a gostar, né? Até que quando eu fui para os 18 anos mais ou menos, já estava competindo já, mas nada, treinava no final de semana, né? O nosso final de semana era ir treinar de canoa havaiana. E aí comecei quando eu fiz 18 anos, que eu tinha mais independência de me deslocar, né? Com carro e tal. Comecei a treinar todos os dias, falei, vou começar a treinar de verdade. Na época, a seleção brasileira de canoagem, o Isaquias, inclusive, que foi medalha de ouro e tal, todos remavam no mesmo clube que eu. Então tinha um dos remadores da seleção que gostou e tal, falou, não, vamos treinar aí, vamos. E ele começou a me treinar pro stand-up, né? Ele era educador físico também, mas ele começou a fazer meus treinos voltados pro stand-up, até pela experiência olímpica dele. E aí comecei a me destacar logo no começo. E aí já comecei a ver que na verdade acho que eu gosto. Hoje em dia eu descobri isso, né? Na época eu gostava do stand-up, assim. Mas hoje em dia eu descobri, assim, eu consigo ver, ter esse autoconhecimento que eu acho que eu gosto de competir. E na verdade eu gosto de ser bom. Não é nem muito competir. Assim, qualquer coisa, se botar uma dama aqui eu vou querer ganhar. Uhum. Se botar futebol de botão... Então acho que foi Isso por esse lado. Sou bastante competitivo. Legal. Graças a Deus a Maitê não é minha namorada, ela é o meu mais oposto em mim, dá uma equilibrada. Isso daí é equilíbrio, né? Legal. E pra contextualizar pra quem tá ouvindo aí a gente, tipo, tem quem tá vendo já tá ligando, né? Já tá ligando os pontos. Sim. Mas os caras, o Pedrão e o Tuca, tem um laço familiar aí também, né? Isso, Tipo, é quase genro, o que é? É genro mesmo? É gel, né? peguei o Sou sogro. Isso. Souza? Não tá hora demais. Nossa! Ganhou uns 10 anos a mais. Porque o Arthur sabe que meu dom mesmo é fazer rima, né? Depois eu comecei a remar e tal, mas o que eu faço de melhor E, mano, todos os shows que eu faço não vai ninguém, mas Continua. assim. no último que eu fiz aí, foi meio embaçado, né? Então, O que eu falo que se eu investir, eu posso ter verdade. É um talento, Mas tem que estar é um no talento momento escondido. íntimo, né? Pra fazer Tem. karaokê, né? Tem que estar muito à Tem que vontade. tá. Mas o Pedro, ele é padrasto da minha namorada, né? E já Mas se conhecia antes, criou já, ela. tipo, não? Foi Não. depois? Foi na cagada? Tipo, Não, primeiro eu comecei a- Cagada, eu comecei a limpar a fralda. Cuidado. Comecei a namorar a Maitê, né? Aí a gente acabou se conhecendo. Né? Caramba, e os dois super, tipo, da mesma pegada de esporte Ele na foi água, né? meu primeiro fã. Eu chegava na casa dele, ele viu super forte, assim, falou, nossa, onde eu vou ser igual a esse cara. Mas tem que, inclusive, Aí, tem que vir aqui com a gente um dia, porque vocês estão montando lá
Depois a gente entra nesse detalhe, mas é motorhome que chama? Motorhome. Motorhome, tudo. E aí quando eles derem a volta no mundo aí, eles vão vir aqui contar pra gente as experiências. Tem data já pra rodar? Pra começar? No começo do ano que vem, a gente vai começar a viajar por aí. Ai, que massa. Legal. Muito louco. E aí, gata, pra onde a gente vai agora? Bora lá então. Vamos pra van. Ó. Vamos lá. E cara, falando desse esporte assim, eu acho que não é tão popular assim no Brasil. Porque é mais popular a gente ver a galera com uma bola no pé, na mão. É muito mais comum você ver uma criança ganhar uma bola do que um caiaque. Sei lá. Um stand-up de 6 metros, né? 6 Papai Noel no chão. Aliás, quando você ganha isso, você bota isso aonde? Difícil até, né? Vocês guardam onde isso, aliás? Só... Ou tem que ter na garagem, assim, deixar em cima do carro, mas a gente tem um espaço lá e dá pra gente colocar. Mas sempre tem que ter algum clube, uma guarderia, perto da água. São José tem bastante opção, né, para São José dos Campos, Vale do Paraíba. A gente tá muito próximo ao Rio Paraíba. Né, o Rio Paraíba hoje ele tem uma condição para prática de esporte aquático muito boa, principalmente aqui em São José. Tipo, se eu quiser ir, é só chegar no Rio. Tipo, inclusive, o Pedro foi a primeira pessoa, assim, depois que comecei a morar em Maitê, acho que é a minha segunda vez que eu vi ele já estava me deixando no... Tinha que fazer um treino de descer de uma remada, que eu ia fazer uma maratona no Pantanal, desceu no rio. Ele que me deixou a primeira pessoa a me deixar assim no rio, me largou lá no Jacareí, né? Jacareí, lá na Dutra, no Rio Paraíba. Largou lá 15 minutos. E aí depois já pegou São José pelo Rio Paraíba 20 minutos. Me pegou lá no Urbanova depois. Ele falou o caiaque extremo é isso, né? É um caiaque muito mais aventureiro do negócio. É um lado aventureiro do caiaque. O caiaque, ele, na canoagem, é como se fosse o downhill das bicicletas, né? Esse caiaque extremo. Eu não sabia nem o que era. Eu vi no site da VO2 hoje, eu falei, deve ser como o snowboard para descida, então é para descer o rio, só que o ambiente é água e pedra, né? Então ele vai raspando nas pedras. Cross. É um cross, assim como, sabe, o skate faz o rock slide assim no cope, é o caiaque passando nas pedras. Então ele tem essa característica e ele torna possível navegar por calhas de rios, né, meio de corredeiras e pedras, por onde nada passa, só o caiaque. E eu vi você tá lá em cima do gelo, descendo, muito essa vantagem de fazer o rolamento, né? Então você vira e desvira rápido. Né? É mesmo? Isso porque imagina, você vai descendo as corredeiras, você erra ou faz um movimento, então você vira, do negócio, já desvira, ele não entra água e dentro você leva equipamento para expedição, alimento, então ele é uma embarcação muito versátil, né? Que permite ir para dentro dessas calhas de rio que até então nada poderia transpor. E ao longo desses anos buscar lugares, né, por onde nunca ninguém passou, é muito interessante. Entrar numa calha de um rio e ver a biodiversidade lá dentro, a questão de entender a ciência das cachoeiras, né, que esse eu acho que foi um grande incentivador, uma força que me moveu esses anos, desde que eu comecei o esporte, que não é competitivo, né, não ganho medalha para fazer o que eu faço no campeonato. Teve um tempo que essa questão do recorde passou a ser uma referência, mas dentro da comunidade da canoagem, a maior parte, se não todos, tem isso, numa intenção de atrair atenção para os rios e para as cachoeiras. Né? A prioridade, né, para o principal para nós não é então ser um recordista e tal. Então essa questão de atrair atenção para os rios, que é nítido que eles estão clamando por ajuda. É uma situação que a água, nosso corpo é 70% feito de água. A água que a gente bebe hoje vem dos rios, do mesmo rio que a gente lança o nosso esgoto. Cada vez que a gente aperta a descarga lá, de alguma forma, combustível que cai na rua, o papelzinho de bala, a chuva leva, e esses rios estão conectados aos oceanos. Então hoje a gente tem uma parte do oxigênio que a gente respira, é comprovado, são as árvores, e uma parte da chuva são as árvores. E a outra parte, se não a maior parte, com certeza, você pode ver que o planeta é azul, é mais água, planeta água, né? Os oceanos. Então os oceanos produzem, através das algas marinhas, o oxigênio que a gente respira e as chuvas também. Só que hoje a gente está poluindo os rios, esses rios estão ligados aos oceanos, e o oceano e as florestas, que as florestas vão desaparecendo, né? Então compromete essa conexão rios-oceanos, que imagina o que a gente está fazendo hoje, 80% ou mais da poluição que está nos mares, a origem é dos rios das grandes cidades.
Então é uma chuva que se forma no oceano, uma hora vem aqui para a cidade, então essa chuva que a gente já escuta esse termo há um bom tempo, mas é chuva tóxica, né? Já vai vir com microplástico, já vai vir com contaminada. Então o caiaque ele não é tão convencional, é essa ferramenta, né, de visibilidade. Mas é legal, né? E é um esporte que aqui no Brasil foi novo. Eu comecei, né, sendo não pioneiro, mas teve outra geração antes de mim. Mas ganhou muita visibilidade através de TV, através, né, através realmente que você falou, dos rios, dos lugares bonitos, lugares né? incríveis, né? Mas são os lugares e as pessoas que é um trabalho, assim, bem feito há bastante tempo, né? Porque eu joguei no Google lá, cara, primeiro eu joguei seu nome, pra ver se eu achava, aí achei algumas coisas, aí depois eu joguei só canoagem, caiaque, alguma coisa assim. É lógico, né? O Google já pesquisou, já jogou pra você o que você queria ver. Mas não é, acho que não, tipo, que apareceu um monte de coisa, um monte de reportagem, eu falei, caramba, cara, o cara é foda mesmo, bicho. o cara tá aqui, o nome dele tá em todo lugar, achei da hora. Tipo, o que eu tava falando de consistência durante muito tempo, né, cara? Sim. Você fazer esse trampo legal, bem louco. E eu pego bem pra caramba, acho bem louco, assim, ainda mais agora que eu não posso mais praticar nada de esporte com impacto. Depois arrancou o pé, eu sofri um acidente há uns 2 anos e meio atrás. Psicossomático, né? eu fico buscando psicossomático. Eu fico buscando esporte. O que é psicossomático? Explica pra mim o que é essa palavra aí que eu nem sei, cara. Eu deixo passar, mas eu quero aprender mais uma. O que é isso aí? Tem duas coisas que me chamou a atenção enquanto você comentava. A primeira era isso que você me elogiou, né? Tanto tempo, né? Consistente e tal. Aí me veio essa reflexão, né, do que é o nosso lado bom, o que é o nosso lado ruim, né, o que a gente mais mostra, o que a gente posta, o que sai na imagem e o que é o nosso lado verdade, né. Então hoje eu estou mais no momento de me apresentar com meus defeitos. Então, porque eu já chego, em vez de falar, Pedro, eu sou chato, sou metódico, trabalhar eu sou assim e tal, porque aí você não cria uma expectativa. Poderia ter conhecido ele hoje, né? Porque ele já me adiantava isso. Eu tive que descobrir. Na época era maquiava. Eu, como não sou bobo, eu fiz uma listinha pra Maitê, aliás, vou recomendar pra todos os pais, aí, pra quem estiver assistindo, eu tenho o segredo do sucesso, anotem. Fui pra Maitê uma vez, fiz uma listinha pra ela com 10 itens, requisitos que um namorado precisaria ter pra ser um bom namorado. E ela achou? Eu tô tentando chegar na listinha que ele mesmo fez. Acho que eu tenho uns 4 itens. Dos 10. Mas aí a Maitê encontrou. Ai, que beleza. Deu certo. E aí é um elogio que eu faço como amigo também, né? Acho que a gente é mais isso, é amizade, né? Namoro, sim, família, quando tem amizade, quando tem o amor, né? Eu anotei até essas 3 palavras, que é amor, aceitação e humildade, né? Que eu acho que é uma das, mas muitas mais palavras, né? A gente tem bastante, acho que a sabedoria em decidir as coisas, né? Então, e o Arthur, eu falo isso elogio de coração, né? Porque é uma pessoa espetacular, né? E os sinais apontam isso, né? Porque passar uma imagem, né? Que a mídia, a gente trabalha de uma forma muito bacana, né? Eu tive essa amizade com a mídia durante todo esse tempo, e eu acredito muito porque é pela causa, então, pela mensagem que você está passando, e a mensagem muitas vezes não é minha, eu sou uma ponte, né? Você é um mensageiro, estou comunicando. Claro que a gente vai lá com muita energia para fazer acontecer, entende, né? Ludicamente como se fosse uma missão, né? E aí a mídia ajuda bastante. Então quando você fala, né, você fez uma pergunta aí, comecei a falar do assunto anterior, que é essa mensagem para nós jovens, né? Ele tá liso, né? Eu perguntei, ele falou uma palavra difícil ali, que nem ele acha que ele tá... Eu comecei a pergunta, ele falou, ele sabe deixa eu falar, não, mas ele só falou. O importante é ter foco, né? A palavra é psicossomática. Então, o que é psicossomático? De verdade eu não sei, cara. O que é psicossomático? Psicossomático, hoje nada que com exagero eu acho que é saudável, né? Então, acreditar que tudo é psicossomático é tão bom deixar um pouco para o desconhecido, né? Para o sobrenatural, para o que seja, né? Uma coisa que ainda você não sabe exatamente. Isso é psicossomático? Não, o psicossomático ele está ligado
basicamente, que é o que você constrói no seu subconsciente, vai acontecer. Só que muitas vezes, ou a maior parte do tempo, o seu consciente, que é a informação que você está verbalizando, que você está ali querendo, parece, né? Mas o seu subconsciente constrói até mesmo uma lesão, por exemplo. Talvez você mesmo teve influência na sua própria... Mesmo que seja um acidente de moto, de repente você estava pensando em algo assim que você queria ter uma lesão para de repente parar. Ou não ir viajar, ou, né? Faz sentido. Então eu vou te dar um exemplo. Faz sentido, porque na época eu não aguentava mais dar aula. Tipo, eu tava então, bem... de repente isso Tava aula de dança e ele mais Não precisava ser tão assim, não, porque me tirou bastante coisa, cara. Essa o psicossomático, ele dá pra ler ele como uma ferramenta muito positiva, né? Pro bem, né? Porque na programação mental, hoje, o esporte, tem boatos que os atletas atuais mesmo, né? Comenta-se isso, que hoje eles treinam 2-3 horas físico e 2-3-4 horas mental, né? Então, programando a mente, já se sabe o quanto é importante, né? Então, mais importante é o físico, eu acho. Trabalhar mentalmente, estar realmente feliz, estar realizado, estar determinado, focado. Arrebenta, né, cara, esse negócio de mental. Tanto que a menina que foi pra Olimpíada lá, que era a principal, pra ser estrela da Olimpíada inteira, não vou falar que estressou, né? Estressou, eu ia falar overtraining, né? Tipo, na mente, na hora, foi mente, né? Não foi, pelo menos o que eu vi, não vi muita coisa. Corajosa ela mas também, né? Que decisão, eu acho que chama a atenção do mundo para um tema muito importante. Eu acho que essa é uma das questões que eu mais vivenciei, que é... Eu já gosto de ser polêmico, eu já sou meio advogado do diabo aí. É mesmo? O que você acha? Você acha que ela tava mal? É importante, realmente, ela jogou essa ideia para o mundo todo, né, para ser debatido, mas eu também tenho um lado atleta meu, assim, que fica falando, cara, você tava na Olimpíada, é a coisa mais importante que tem ali para você treinou a sua vida inteira para isso. Aquilo, né? Era só mais uma, cara, que você tinha que aguentar pra ir pronto. Depois chamava a atenção da galera, mas... pra ela foi o estresse mesmo, né? Hoje a gente... Já tinha acabado de ganhar uma medalha, já, tipo... Mas será que não mas foi o às vezes- medo, tipo assim, dela ela chegou com cancha, tipo, pra ser a foda de tudo mesmo, tipo, de ganhar mais medalhas, esse negócio inteiro. Vocês já Acho que tiveram... balança um pouco, tipo assim, mano, se eu for decepção? perder, tipo, decepcionar. não é melhor eu falar antes e, tipo, já falar, tipo, Sim. falar, ó, não vou não, porque eu não tô bem. É o que ele falou, é o que eu ia Porque falar agora. ela já entra, às vezes, com a mentalidade, tipo assim, vou perder. É a Então maior não vou nem opção, competir, tipo, né, já vou, tá difícil aqui de segurar a cabeça aqui, já vou avisar antes, pra não entrar lá e cair, igual ela fez, ela foi competir e, tanto que ela foi até substituída, né, naquela prova de equipe lá, tipo, fica 4 competindo e uma reserva. Ela caiu, pediu pra sair, a técnica tirou. Mas é aí que o tema psicossomático. Aí veio um negócio que ele falou também, já teve depressão? Uma pergunta eu lanço pra vocês três aqui. Vocês já A gente nunca tiveram teve, depressão? Eu não tive, pelo menos. Vocês também não tem cara. Não tem, mas Já você nasceu tem com controle do DNA. negócio. Você não tem controle. Talvez mas é uma- pudesse ser isso também no meio da história. Talvez não só um estresse. Quando chega um nível de, como se fosse uma lesão mental que está tão profundo, a ferida está tão aberta, que aí chega que já não, ela mesmo com todo o suporte, imagina a estrutura americana em torno do atleta para quebrar o recorde, expectativa que tinha, né? Não Sim, só ela, ela representa provavelmente um grupo enorme de pessoas, né? Mas imagina uma lesão, né, que tá uma ferida tão aberta emocional para chegar a ser substituída ou caindo, né? Então isso é um indicativo né, para se chamar atenção. E no histórico esportivo, o que eu percebi no plano de carreira, né, que a nossa carreira ela tem começo, meio e fim, né? Tem esportes, por exemplo, o motocross, você é veterano com 26 anos, 27 anos. Então, imagina o quanto é curto algumas carreiras que te levam uma ascensão muito rápida e logo depois, né, já tem... Ainda mais a ginástica olímpica, que começa Não, com 6 anos, Mesma aos coisa, 12 26 você anos já tá veteranaço, já tá É. parando, já, porque É. o joelho não aguenta. É que eu acho que- estrutura eu não gosto não é de julgar as pessoas, né, porque eu respeito completamente a decisão dela e tal, mas eu analiso friamente com as minhas questões, né, talvez eu não faria isso e tal, mas aí se for olhar bem no fundo assim, né, a ginástica olímpica é realmente um esporte cruel para uma criança, né, a criança já é um atleta
tem a pressão que eu tive aos 22 anos, com uma outra cabeça, a criança já tem aos 12 já, né? Então, Não, é diferente. O psicossomático, para mim, nessa questão, aliás, as Olimpíadas levantou algumas polêmicas que são emergentes na consciência coletiva, né? Uma delas é a questão com o hipismo, né? Com o cavalo, não sei se vocês acompanharam. Eu vi, cara. Eu vi, falei pra ela no dia que eu vi a mensagem. Se mostrar isso num rodeio pra um cowboy e tal, eles vão falar, não fez nada no cavalo, né? Você vê as realmente notícias... acho que um socão assim no cavalo não dói realmente, mas é a ação que é o problema. Eu achei que vocês estavam falando do cavalo que foi sacrificado. Eu não vi também, esse mas tem tudo vem do som pela tona, né? Então, se você vê no mundo como que acontece mesmo, os cavalos sofrem muito mais do que lá. Inclusive, isso é até... Mas chamou a atenção porque a gente não está querendo ver esse tipo de coisa mais, né? Então a sociedade está querendo... Então, o meu irmão é do Eu hipismo. não quero ver, né? Eu chegar ao ponto de agora não montar mais a cavalo. Eu sempre amei isso. Agora eu entendi que a coluna do cavalo não é feita para ter pressão e o cavalo termina a formação da estrutura dele quando ele tem mais de 9 anos. Imagina... E o sistema, né, de ligações nervosas, ele sente dor na boca, no cérebro, quando tá pulando, montando em cima dele. Só que a gente não percebe que é um animal extremamente gentil, né? Mas esse debate... o meu irmão é do hipismo, né? E ele, inclusive, ontem foi... Hoje é sexta, não, ontem, quarta-feira, ele tem um cavalo, ele teve que sacrificar o cavalo dele. Cara. Por conta que o cavalo é muito sensível, né? Qualquer inflamação, deu uma inflamação no casco, ele estômago, nossa, foi o trato digestivo deles é muito sensível. Bem complicado. E aí você vê esse contraste, né? Tipo, é um pessoal que gosta, adora cavalo, mas você vê que, beleza, eu fico esse cavalo viveu dentro de uma baia, tudo bem, soltava ele e tal, mas não teve nem tempo me tocou bastante, assim, dele ter sacrificado, não tinha realmente jeito, o cavalo tava sofrendo, mas pensar, né, aquele cavalo ali nunca teve nem teve aquele resto de vida, assim, de pelo menos viver num pasto, curtindo. E essa questão da gente guardar o cavalo para não danificar o pelo, né, que é ficar guardado em baia, para ficar coberto. Imagina, um espaço limitado para um animal tão livre. Isso que é tudo parte da evolução, né? O cavalo faz parte da nossa história, desde períodos, né, medievais, os índios, né? Já estamos viajando no campo, no trabalho. Não, mas eu acho que mas a gente faz esse lado da viagem, eu acho que faz a conexão para ter um diálogo, um meio termo entre não ser radical, falando, não monta, né? Exatamente o que aonde a gente pode ser mais leve, né? Porque existe uma parceria, você via que o cavalo, a Tereza, que era o nome dela, o cavalo gosta de... ela gostava de pular mesmo, assim, ela ficava amarradona, via meu irmão ficava felizona, então tem com certeza um meio termo ali, mas que às vezes essa indústria é criada... diminuir isso, né? Porque é claro que dentro da estrutura aí dessa história dos cavalos, de montar, relação com o animal como um todo, né? Tem um lado que ainda é demasiado, né? Machuca e tal, mas... Como eu falei que eu gosto de ser advogado diabo lá, por exemplo, a gente fica nessa questão, o cavalo, porque o cavalo faz parte da natureza e tal. Aí eu posso jogar pra cima do Pedro, por exemplo. Você fez seu rema de caiaque, seu caiaque feito de plástico, cara. E aí, o seu plástico, você tá... E eu não vou parar de lembrar, porque o plástico é o melhor pra bater nas pedras. Exato. E entrando nisso, o que eu ia até falar aquela hora, é muito caro se eu quiser começar hoje esse esporte, porque a gente sabe que alguns esportes são caros. Lógico que tudo que é alto em rendimento, eu quero ser um atleta, se encarece porque entra tudo em alto rendimento. Eu preciso ter um bom treinador, eu preciso ter um bom aparelho aqui, eu preciso ter um bom lugar, sei lá. Mas se for só pra brincar. Mas se eu quiser começar hoje, ele é considerado um esporte assim, caro. Tanto o stand-up quanto o caiaque se hoje em dia. você for fazer sozinho, você começar junto com alguém, provavelmente você vai usar o equipamento dessa pessoa, como na Bialt acontece, né? O pessoal vai lá. Eles usam o equipamento lá, por ter bastante gente usando, eu acabo arrumando o equipamento, etc. Mas para você ter um equipamento é meio caro, assim, uma prancha de entrada mais tranquila, assim, você vai pagar R$2.500 para gente começar, assim. E um remo pelo menos R$500. Então R$3.000 para você começar. Se você fizer aula em algum lugar, tem bastante opção. É só comprar uma bola, né? No litoral é mais fácil, né? Santos, tem bastante lugar. Agora a Bialt em São José fica bem mais tranquilo. Por exemplo, vai pagar R$200, 140,
por mês. Já começa dá a pra achar uns praticar. equipamentos também online aí, né? OLX. Então Mercado Livre da vida, que são pessoas que já estão desapegam, usam prancha ou caiaque um tempo, e de R$3.000 troca com alguma coisa. Então tem Sim. várias formas se quiser. Mas mesmo. vocês acham que isso interfere um pouco na galera começar? Ou é realmente assim, o que a galera não tá tão acostumada, como a gente tinha falado? A galera não tem essa vivência que vocês tiveram, a maioria Não, não com tem. certeza interfere, porque assim, isso, tem bastante clientes que vêm perguntar, e aí, eu queria comprar um tal, você conhece algum? Ó, tem, ó, vou passar mais em conta pra você, mais em conta assim que eu encontro assim, é em torno dos 2.000 mesmo, assim, aí o cara já, opa, não é esporte pra mim, cara. Vai lá na Então, conta dá uma- do Instagram da Bial Training e você vai... Acho Então, pra baratinho. começar, se for passar pra brincar uma vez por semana, pô, Eu acho que compensa comprar, né? Às vezes. É, Cara, não, compensa, tem que ir lá né? testar primeiro. É. Tem muita gente que faz isso, né? E ver se Vou gosta, né? andar de bike, compra uma bike de 3 É. pau, 3, 4 mil, anda Dá um rolezinho. 3 é barato, Não, a mas- bicicleta de 3.000 hoje é Aí é barato. É, mais que a pandemia. Mas, tipo, mas ainda. é comparando com a prancha, né? É. Tipo, que é a mesma pegada, pô. Mas não é pouco dinheiro também, né? Tipo, é uma bicicleta de início até, mas não é, mas é normal a galera ir lá, É um investimento. não experimenta. Mas bike também, igual eu estou falando, é difícil, não. Acho que não tem nenhum lugar de bike em São José pra alugar bike, igual tem com caiaque, com Eu ia falar o que esporte pra de alugar, vocês. mas eu também realmente não sei se tem um lugar Pô, pra fazer deixa eu isso. voltar, porque a gente deu uma... Tem as bikes de rua, né? Oi? Tem as As bikes. E é um bike vai sair fazendo trilha. Mas acho que o que faz o esporte, o que facilita o esporte é a logística, né? Então, quanto mais fácil a logística, mais tendência tem de ter mais adesão, pessoas praticando, né? A acessibilidade ao esporte. E aí a prancha, tem o transporte, o caiaque é a mesma coisa. O caiaque, por exemplo, o caiaque extremo, que é para saltar cachoeira e floresta, você tem que comprar equipamento aos poucos, né? Então aí depois de um tempinho você vai ter todos os acessórios necessários. Então no começo você faz a atividade de um dia, né? Rema um rio mais tranquilo, pode ser um caiaque muito mais barato. E depois aí você vai adquirindo os equipamentos. E com o tempo, na hora que você chega num nível mediano, médio, né? Moderado, para um mais avançado, você já vai ter um monte de equipamento, tem que entrar no carro, entrar na floresta, saber de navegação, estudar mapas, né, ter um monte de técnicas para sobrevivência, saber, né, alimentação, live no trace, né, passar também por esses caminhos, não deixar rastros, né, porque são esportes que estão muito ligados à sustentabilidade, então a gente passa nos lugares sem deixar impacto nenhum, como viver no meio da natureza, acampar dessa forma. Mas isso é com o tempo, né? Então, agora a logística realmente ela não é muito atrativa logo de cara, porque as pessoas hoje, como eu comentei Não é com sair e vocês, correr. Pegar uma bola e precisar de uma bola e de uma rua, mas né? a solução está no aprender a nós ajudarmos, inclusive, essas pessoas, né, a população em geral, aprender a desfrutar no meio natural, de ir para o campo, para o meio rural, para a floresta, de forma confortável, né, de forma gostosa, prazerosa, né, para não ficar, não ser um desconforto, né? E isso é fácil fazer, mas é necessário um pouco de informação, alguns equipamentos, uma preparação antecipada de alimentação, né, de lugar para sentar, de como que você vai se adequar, né? Como um piquenique aventureiro. Esse é a melhor, para mim, acho que é a melhor terapia que as pessoas podem pensar hoje, é realmente conseguir levar a família de uma forma segura. Cara, E a logística interfere, né? Precisa de um empurrãozinho ali para as pessoas precisa entenderem. trocar até de carro, né? Pra fazer, num caso, pra colocar um caiaque. Tem que ter um rack em cima. O que eu ia perguntar, que a gente deu uma voltona, foi bom. Aí, hack é Mas- tudo, hein? Oi? Hack é tudo. Propaganda, patrocina não. Aí e eu ia perguntar, até falei do acidente, porque eu tenho curiosidade, cara, tenho vontade de experimentar. Eu já andei de caiaque, mas tipo em rio, assim, só paradinho. Né? Mas eu tenho vontade de fazer alguma coisinha mais aventura, assim. Caiaque ou terapia? Eu ia perguntar, em São José talvez não tenha, onde que é o mais perto pra fazer alguma coisa legal no sentido não de só remar no caiaque, Isso é uma coisa tipo, boa. mas descer um nível easy aí pra quem quiser começar, cara. São José tem o Rio Paraíba, né? Nós estamos no Rio, né?
O rio, nosso corpo é 70% de água e a água que a gente bebe vem do Paraíba. Então tem uma importância nas nossas vidas vital. Nada mais, nada menos do que nosso corpo é água e a água que a gente bebe vem de lá. E o Rio Paraíba ele é perfeito para remar, tanto stand-up, o caiaque, canoa, E tem jangada. tem descidinha também? E tipo... tem uma corredeira lá na Vila Cristina, lá em Santana, que tem um potencial para fazer uma onda para surfar lá. Nossa. É incrível, assim, uma corredeira enorme. Mas não é easy, aí já é tipo mais... Aí vai ficando mais Mas tem avançado. umas 2 ou 3 corredeiras mais fracas durante a cidade aqui, né? Água corrente, Tem uma do Urbanova ali. que é bem divertida. Próximo ali a Sabesp, onde faz a captação de água que a gente Ali já dá bebe pra também. divertir bem já. Tem uma corredeira, tem um lado esquerdo que é meio perigoso, o lado direito que é muito fácil passar, qualquer pessoa vai passar ali, vai com colete salva-vidas, né? Acho que é importante quando a gente fala de convidar as pessoas a ir para o meio da natureza, falar sobre cuidados e segurança. Né? Porque principalmente no Brasil, né, os latino-americanos, o Brasil, a gente é muito eufórico, gosta de festa, se divertir e faz as coisas às vezes sem pensar e acaba tendo algum acidente. Então o rio, os acidentes que acontecem estão muito ligados com a falta de cuidado, não o uso de colete salva-vidas, ou de consumo de bebida alcoólica, tá? O cara já não tá muito bem e vai lá e quer descer um rio com corredeira. Inclusive, Então você toma já bastante, mas São José tem muito bom e São Luís do Paraitinga também, que é, Massa. Nossa, pra mim é o lugar que eu eu mais está no meu coração. fazer uma assim. suicida com a gente aí. Inclusive, você falando de lesão, assim, vocês já se lesionaram alguma vez, assim, nos esportes? Porque a gente sabe que, assim, quando a gente fala de atleta, de alto rendimento, a minha percepção, não existe um atleta que seja totalmente saudável. E eu não tô falando... ser atleta não é saudável. Ser Não, atleta. acho que não Você faz leva um corpo ligação. extremo, né? A um extremo que Praticante ele de não tá atividade acostumado. esportiva é saudável, né? Exatamente. Quando a gente fala de esporte mesmo, é um atleta que Performance. então leva um corpo ao extremo. Vocês já tiveram uma lesão assim feia? Feia não, só pequenas lesões de ter que parar um tempinho, né? O máximo que eu acho que eu acabei ficando foi 2 semanas sem remar. Lesão nas costas na escápula. Tive também umas lesões na coluna. Isso vira e mexe tem um pouquinho, né? Tem que dar uma parada, uma segurada. Aí volta a fortalecer mais. E aí é inevitável. Acho que final de temporada assim, né? Tá treinando pro Campeonato Mundial. Você vai levar ao extremo ali e chega no final da temporada, você já dá graças a Deus que era a hora que você estava precisando parar e resolver algumas coisas que você deixou acumulada, né? Então, mas pequenas lesões assim, graças a Deus, nada muito sério. Se Deus quiser, nós vamos vencer, vai ganhar mais 3 pontos, né? Vai dar tudo certo. Você já teve lesão, sim? Você já tive lesão? Eu nunca tive fratura, acredita? Nunca quebrei nada. Apesar de pular de 40 metros de cachoeira. Cara, vamos falar disso aí, bicho. Que Só negócio cachoeira. louco, que Eu tô recorde que é esse interessado aí, em passar cara? pros pais antes de acabar a lista dos 10 itens do bom. Da Isso disso. Falta 6, vamos pensar aí, pera. Já dou aqui. Tem um item ali que não preencheu muito, que era ser muito bonito, mas tá bom, né? Passou perto. Você Né? acha? O de baixo era tipo, se não for, pode ser gente boa. Tipo. Minha mãe acha que eu sou bonito. É uma ideia. A beleza tá nos olhos de quem vê, né? Pedrão, Você tá falando? cara, não, eu vi que loucura, Lesão. cara. Não, de lesão, Não, do recorde, do cara. 40 metros. 40 metros, Você cara. falou que Até você- hoje eu encontrei uma denominação mais apropriada do que eu fiz em 2009. Eu, num grupo de pessoas, né, E foi que é aonde aqui mesmo? No Mato Grosso, que foi naquele momento ter sido o atleta ou o homem a saltar a maior cachoeira do mundo que alguém já tinha saltado a bordo de um caiaque. E foi batido? Foi batido? Foi recorde mundial, assim, né? Não cheguei nem a entrar no Guinness Book porque foi quebraram o recorde num tempo muito curto. Né? Que foi 2010, 2011? 2009. Não, Foi que quando quebrava? você nasceu, não foi? Tá doido? Tiozão. Você tá se piorando, porque você fica pior. Sabe quando eu tava dançando e aí, quando eu era mais novo, eu olhava e falava, nossa, aquele tiozinho dançando, né? Ele me ouvia no espelho, eu tava pensando, praticar, senão o quadril a gente vai ficando meio... Mas o saltar a cachoeira, né? Essa coisa do recorde.
e vem e como é que salta, cara? Tipo, você cai e vai pro fundo da água, tipo, qual que é? A gente olhando agora essa uma coisa alto pra cacete, cara. Tipo, não, porque parece uma coisa de imbecil, assim. É um negócio tem uns mil a menos, mas é um negócio bem estudado. 40 metros é o quê? O prédio de quantos andares, cara? Tipo, a galera não tem ideia, tipo, mas deve ser pelo menos... Antes de eu ficar sério e responder... 20, sei lá. Uns 20? Tipo, 13 andares. 13 andares. É alto pra caramba. Então, é muito alto. Você tem que ser olhar assim, eu tenho um caiaque aqui, vamos jogar. Toma um whisky antes. Mas antes de ficar sério e entrar com vazamento científico, né? Eu fiz uma cara de idiota aqui, eu acho, que é tipo imbecil, né? Mas isso aí não tem muita... Mas é interessante. Claro que essa atração pelo risco, pelo perigo e tal, pela adrenalina, acho que é eminente. Tenho isso, né? Tive sempre isso, desde a primeira infância. Aqui em São José dos Campos eu cresci num bairro com muitas árvores, muitas praças, né? Com a possibilidade de contato com a natureza. E isso me levou a esse espírito aí esportivo, né? Agora, a questão do saltar a cachoeira está muito ligada à ciência, física, matemática, geologia, história, né? Então, todas essas informações foram base para hoje, né? Ao longo do tempo, a gente foi aprendendo sobre esse esporte, aprendendo sobre a cachoeira, e aí chegar em explicações, por exemplo, por que a água da cachoeira é branca, né? Porque quando ela começa a cair, ela abraça o ar, ela forma uma água aerada, empurra essa água lá para baixo, forma uma bolha, que é mais ar do que a água, e quando a gente faz o salto, a área de aterrissagem tem que ser dentro dessa bolha e com baixíssimo impacto. Você vai ter uma desaceleração, né, rápida e ao mesmo tempo com amortecimento, né? Mais suave. Mais suave, né? Então, mas chega tipo, você vai para baixo mesmo, vai e joga. E também cima. Não vai muito profundo, porque essa água, esse ar, como que você vai, né? Imagine querer enfiar uma bexiga dentro da água, né? Sim. Então o ar ele tende já a voltar à superfície o mais rápido possível. Claro que tem fluxos de água que vão mais profundo, demoram mais, mas esses fluxos que a gente estuda também. Então a questão da geologia, para entender se a cachoeira é profunda ou não, se ela é rasa, né? A cachoeira tem uma dinâmica base só para nem todas, cada região, cada solo é de uma forma, mas tem uma explicação inicial que é interessante para entender, é que a cachoeira ela recua em média 1,5 cm a 3 cm para trás por ano. Ou seja, ela vai se desgastando, a água vai gastando a ponta ali, as pedras vão desmoronando e ela vai andando para trás conforme o leito do rio, né? Então ela vai serpenteando. Então uma cachoeira 1000 anos atrás, ela estava 1,5 km, 5 km na frente. Então ela vai recuando e conforme essas pedras vão se desmoronando, vão caindo. Então a gente olha uma cachoeira como vê uma identidade, assim, 1000 anos atrás ela era assim, daqui 1000 anos ela vai estar assado. E aqui tem correntes de ar, ali tem vegetação, é raso, fluxo de água. Acho que hoje mesmo, né? Se você voltar para essa cachoeira aí, você vai ter que estudar ela de novo, você não consegue saltar ela de novo, você vai ter que olhar tudo como está de novo, né? Muda, né? Vai mudar. Com certeza, as mudanças devido aos períodos de chuva, né? Então quando tem muita chuva, a calha do rio se movimenta, o rio é um organismo vivo. Essa é a natureza, né? E a cachoeira é como se fossem válvulas do nosso coração, tem uma importância enorme para o planeta, ela lança umidade no ar e essa umidade interfere em dezenas de quilômetros ao entorno, desenvolve uma vida endêmica. A qualidade da água antes da cachoeira e depois é muito diferente. Após a cachoeira, a água fica muito mais rica. Caramba! Né? Então ela ajuda muito na oxigenação da água. Se um rio é poluído, por exemplo, depois que ele passa na cachoeira, poucos metros você já tem... acelera as bactérias consumirem a vida que ali tem, né? Por mais que seja uma poluição, é vida, então passa um processo de filtragem, né? Então você vê que a cachoeira ela é um elemento muito importante no ecossistema, né? Então o caiaque, que é o instrumento, a ferramenta para isso. E o que mais? Cara, e coragem para pular de novo tem? Hoje com 39?
Hoje eu tenho a minha coragem mais direcionei para projetos, né? Eu acho que é isso que é legal. A gente estava falando. O foco, né, vai mudando, né, cara? Porque tipo, é uma preparação de quanto tempo? Por quanto tempo vocês ficaram estudando a cachoeira? Isso. Tipo, eu acho que do início ao pico das informações e essa combinação com energia, né, saúde, técnica, equipamento, foram basicamente 10 anos. 10 anos? Caraca. Caramba. 10 anos não que você ficar olhando naquela cachoeira, mas que pra chegar naquele salto uma de 5, sim, uma de 10, uma de 15. E tem gente que nunca vai chegar nisso. Aí na de 10, 15 acontece alguma coisa errada, você volta, você entende, aprende através do erro, aí vai saltando um pouco maior, até chegar o momento. Tanto que eu remei sempre numa equipe de canoístas que eles eram melhores canoístas do que eu, como técnico. Eu tinha tenho um espírito aventureiro de desbravar que ajudava muito, né, nessas as expedições que a gente fez ao redor do mundo. Tanto que na véspera desse salto aí dos 40 metros, eu não saltei, acho que 2 dias eu fiquei sem saltar cachoeira de 15 ou 20 metros. Eu só assisti. E no dia que a gente chegou na cachoeira de 40 mesmo, eu era a pessoa na equipe que estava mais bem preparada para aquele momento, para aquele dia. Mais gente pulou nesse dia? Mais gente saltou? Essa cachoeira nunca mais ninguém saltou. Sério? É muito interessante. Se você pegar quantos canoístas já saltaram uma cachoeira acima de 30 metros, por exemplo, no mundo, São poucos. 10 pessoas, 15 pessoas. Caraca. Então, agora a coragem de saltar, isso, né, a gente dá voltas aí, viaja, fala de vários assuntos, mas é interessante que os assuntos voltam, a questão do psicossomático, né? Então, essa questão de ter saltado uma cachoeira, de ter planejado isso, ter sonhado com isso, ter construído esse sonho, né? Então isso eu recomendo muito para visualizar o que vai querer acontecer. Isso, tipo, a preparação toda assim, é importantíssima, né, cara? Mas tipo, a gente tá falando de cabeça, quando chega na hora quem manda é a cabeça, né, cara? Tipo assim, você pode ter toda a técnica, fudido, você é o pica no negócio que você tá fazendo. A cabeça, aconteceu qualquer coisa, você tirou o foco ali, você achou que você vai perder, ou achou que vai dar errado, você já fudeu tudo. Esse dia provavelmente era o dia do Pedro, ele tava bem pra isso, o cara que tava, como ele falou, que talvez fosse até melhor que ele, não tava com a cabeça boa pra aquilo, esquece, não é seu dia, já a cabeça... Os ambientes também, né, tem lugar, a natureza, os lugares, eles têm uma personalidade, né? Então tem lugar que você se sente melhor, outros não. Então como é interessante identificar e assim a gente escolhe as pessoas com quem a gente anda, os lugares que a gente frequenta, né? E é gostoso evoluir, cada vez estar mais bem acompanhado, em lugares mais agradáveis, né? Não necessariamente porque é bonito, mas é um lugar que você se sente bem, né? Não é a beleza, às vezes, física que demonstra isso. Sim. Mas eu realmente tive essa conexão com aquele lugar, né? Que é me sentir bem. Deu bom pra você. Esse negócio da cabeça que é muito importante, assim, eu saí do Brasil, eu fui para o primeiro mundial de sprint, né? Os 200 metros, fui na Dinamarca. Eu não estava treinando completamente para isso, tal, mas eu estava bastante animado, né, para isso. Eu já era campeão brasileiro de sprint. Fui para essa prova na Dinamarca, eu lembro. Qual ano? Foi em 2017, eu acho. Fui lá para Dinamarca, cheguei. Cara, lançaram as baterias, o nome de quem ia estar na bateria. Passaram só 2 pessoas. 3 dos melhores do mundo estavam na minha. Aí eu falei, putz, fiquei... O psicológico dá uma balada. Não, eu fiquei muito, nossa, e agora, tal, liguei pra ele e falei, nossa, vocês não acreditam, tô na bateria mais difícil e tal, passa só 2. Aí, quando eu comecei a falar isso começou a me dar essa decepção, começou a virar raiva, assim, a raiva foi virando uma garra, assim, que aí eu falei, cara, pode falar palavrão aqui? Não pode, tem criança em casa. Eu comecei a falar, eu falei, que se foda quem que tá na minha frente, quem que são os caras que estão comigo. Se é o campeão mundial, se o cara é mais famoso que eu, não importa, eu vou dar um couro nesses caras. E foi isso, cheguei na largada, ninguém me conhecia, né? Não era ninguém ali, um brasileiro que até o juiz, como nem conhece, até ficava meio de, não, vai pra trás, coisa de menosprezar o brasileiro ali. Chegou ali, tava com uma cabeça que ninguém ia ganhar de mim, cara. Não importa quem fosse, ninguém ia ganhar de mim. Larguei, cheguei assim, longe na frente do primeiro, dos outros caras, e um campeão mundial também ficou fora da final. Que eu tirei ele, né? Passou só um. E você vê assim o vídeo. Não, isso foi na Dinamarca. É legal você ver o vídeo, né?
O cara, tipo... O que tá acontecendo? Inclusive o dinamarquês, que era o favorito. O Bolt do stand-up. Eu já chegou, eu acompanhei. Mas isso daí, se ele quiser focar pegando as mesmo Olimpíadas nisso, de novo, eu achei muito louco quando o Bruno Fratos saiu da água. E os caras foram falar com ele e falou, bicho, os caras é grande, mas nós somos ruins. Os caras é grande, mas nós somos ruins. Tipo, foi com raiva, porque ele era bom. Os caras fez um comparativo, tipo, ele tinha quase 20 centímetros menos que os caras, que uns 3 lá que tava muito na frente dele, tipo, em comparação técnica mesmo. Natação. Mas aí- Natação. E a gente tá falando assim de campeonato grande agora. Mas você lembra quando foi seu primeiro campeonato da vida, assim? Como é que foi? Tipo, Cara, então o primeiro foi tinha bem quantos legal. anos? O de stand-up, falar mais 4 stand-up meses assim, já, que Era pequenininho. maratona. os outros esportes, assim, acho que os outros esportes foram me preparando para essa competitividade, né? Mas eram esportes que eram, a vela é muito mais cabeça do que físico mesmo, assim. Aí o stand-up que começou a realmente, eu fiz uma prova que isso foi bem legal, isso foi, coincidentemente foi um sprint, não é normal ter um sprint, é uma prova bem rara, assim. E foi um sprint que teve no meu clube, e eu ganhei na primeira bateria, assim, ganhei do campeão brasileiro. E ninguém ganhou do campeão brasileiro, todo mundo ficou, que isso, cara, que é esse cara? Eu já falo, tem um negócio aí. Aí na final eu já não ganhei, já fui mal e tal, mas aí foi coincidindo essa questão aí do, pô, cara, sprint, o cara tá mandando bem. E aí voltando até pra esse negócio da Dinamarca, que é legal, pô, eu tava com cabeça boa na eliminatória. Chegou na final, eu já não tava tão, pô, agora a galera sabe quem eu sou, pô, agora já tava olhando pra mim, né? Aí acabou que se dá um segundo, assim, que você desvia, né, do seu objetivo, que foi o momento que veio uma ondulação, tá? Eu olhei pra um neozelandês do meu lado direito, veio uma ondulação e tal, perdi aquele negócio, acho que psicossomático mesmo, você procura uma coisa pra dar um problema ali. E deu esse problema, eu fiquei em terceiro, cheguei junto com o segundo, e quem ganhou foi, inclusive, o dinamarquês que eu ganhei na eliminatória, entendeu? Era o favorito, mas eu ganhei dele antes. Que passou junto contigo na primeira bateria. E aí depois eu perdi. E aí, voltando, voltei pro Brasil, sou o cara. Nem treinei tanto, fiquei em terceiro no Mundial e tal. Chegou no Campeonato Brasileiro, perdi pra um carinha do Brasil. Eu falei, pô... Você acha que eu sou top 3, tão... Foi cabeça, assim, de até, acho que essa responsabilidade, pô, agora eu sou alguém, agora eu não posso perder. Então eu cheguei com aquela ideia nesse Campeonato Brasileiro, tipo, só posso perder, cara, eu não posso perder agora, porque agora não posso... Então, o que tava na minha cabeça era a primeira, a primeira remada, quando largou a primeira remada, eu errei, foi torto, um sprint, se errar é detalhe, né? Errei a primeira remada, já era a prova. Então foi uma prova de recuperação, eu cheguei em segundo. O sprint são quantos metros? 200 metros, dá em torno de 50 segundos, por aí. Caraca. Então eu já perdi por cabeça, por pura cabeça. Eu acho que esses negócios de sprint, acho que é o mais difícil que você fica anos lá treinando. É ensaiar, é igual dança, é um ensaiado. Acabou a prova, caramba, só tem essa chance. Tem duas coisas, né? O esporte é muito louco por causa disso. Tipo assim, a galera desiste muito rápido das coisas, né? Naturalmente. Tipo, eu não vou falar do mundo inteiro, mas a gente aqui brasileiro, povo ocidental, tipo, qualquer dificuldade é motivo pra não fazer. Ah, tá chovendo, não vou. Ah, tá frio, não vou. Ah, não vou fazer. E já para, tipo, na primeira semana tudo. E o Bolt falou também uma vez, ele falou assim, cara, falou sobre isso, a galera desiste muito fácil, velho. Eu tô treinando faz, tipo, sei lá quantos anos ele falou, mas ele falou do ciclo olímpico específico, ele falou, tô treinando 4 anos. Pra correr 9 segundos, velho. 4 anos treinando todo dia, na pegada, pra vir aqui 9 segundos. Acabou meu espetáculo. Já dei, já. É muito tipo, rápido, não tem muita chance de errar, né? E o esporte é legal por conta disso, tipo assim, ele te dá o resultado se você fizer tudo certinho, né? Você seguir uma cartilha, tipo, muito antes da prova final ali. Que é só o que... Também teve o ano seguinte, depois que eu fui terceiro, né? Aí eu fiquei com a cabeça... Nossa, agora se eu fiquei em terceiro, não, agora eu quero ser campeão mundial. Eu lembro que é tudo questão de foco, né? O meu objetivo, eu só assistia bastante vídeo motivacional todos os dias, assim, pra acordar, pra dormir e tal. E todo momento do meu dia, praticamente, eu tava pensando no stand-up. Se eu tava no carro, eu tava pensando o que eu preciso fazer pra ser mais rápido. Se eu tava treinando, eu tô treinando. Se eu tava comendo, o que eu preciso comer pra ficar mais rápido. Cara, era um negócio de... intervalo das aulas, eu tenho que comer 4 castanhas, beterraba batida com damasco,
era muito certinho assim. E isso ajuda essa questão da disciplina e você ter essas coisas assim para ser feito, para você estar realmente toda hora pensando no seu objetivo. Então, tava toda hora pensando no Mundial. Então, aquilo fica na sua cabeça para você não fazer nada diferente que não vai te ajudar, né? Então, tudo que você faz é para aquele objetivo. E aí não deu outro, tava 100% focado nisso. Boas analogias para a vida, hein? Aí 2018 foi campeão. Boas analogias para a vida. Né? E você falou de alimentação. Peraí. Perdão. Vai lá, deixa eu só... Achei que ele ia falar. Ele é um pensamento filosófico que eu fiz um comentário. Eu fiquei curioso lá e depois a gente volta no assunto. Daqui a pouco tá aí de novo. Quem a gente tá gravando mesmo? Vai ser, eu vou escutar, porque a vida é sempre um aprendizado, né? Então a gente vai evoluindo nossa postura, como que a gente vai aprendendo com os outros, com todos os momentos, essa questão de julgar, né? Às vezes a gente chega num ambiente, imagina, eu cometo muitas falhas ainda, estou aprendendo mais que a humildade a cada dia, eu acho que é um elemento para nós, talvez o mais importante para a gente viver, é ter senso de comunidade, saber viver junto, a cidade, o bairro, né, viver bem. Mas o que o Tuca estava comentando, e o Felipe já entrou no mesmo assunto, falando sobre a galera desistir, né? Quanto que foi duro chegar lá, que uma coisa é escrever a lista dos seus sonhos, a outra é a lista do que você tem que fazer para alcançar o sonho. Então o Arthur estava falando de cada remada, de cada situação que aconteceu com ele no esporte, na hora de vencer, na hora que ele perdeu, são analogias muito parecidas com o que a gente enfrenta no dia a dia. O esporte é uma ferramenta muito importante. Os Estados Unidos, ele inclusive investe tanto, tem tanta medalha olímpica, não é só para chegar e falar que é o melhor país do mundo que tem mais medalhas, é porque eles acreditam na formação das pessoas, que o esporte vai formar uma pessoa forte, que sabe cair, levantar, que é persistente, que acredita, que tem foco, que tem todas essas qualidades, ou aprende com todos esses desafios que as situações esportivas nos levaram a vivenciar. Espero que jovens, crianças, adultos, né, independente de qualquer tempo, escutem aqui as nossas histórias, escutem a história do Arthur e se sintam motivados, né, e tenham exemplos para que, né, o meu caso ainda, eu tenho o Arthur como, se olhar para ele como um cidadão, é um modelo da sociedade. Pegar a trajetória dele, a quantidade de vezes que ele errou ou fez alguma coisa que desagradou alguém, é mínima. E uma das coisas que ele me ensina, apesar de ser muito mais novo, é que quando alguém te dá em raiva, te dá em agressão, devolva em amor, em comunicação de respeito, que aí essa pessoa vai refletir, vai aprender, se você devolver, né? Então a gente vê ele aí como modelo da sociedade, e eu jamais poderia me apresentar aqui como o exemplo e tal, porque o meu livro vai ser, conheça os caminhos que você não deve pegar. Já fiz bastante coisa errada. Não fazer. Mas isso é legal, porque o Pedro, eu aprendo com os erros dele, eu não preciso fazer, eu não preciso errar. Pior que errar é normal, né, cara? Tipo, eu tenho uma coisa que persistir é importante, né? Eu acho que o resumo desse... Quanto mais rápido você errar, mais rápido você aprende. Mais rápido você tem que fazer o certo. O lance é corrigir rápido, né? Tipo, errou, você errar de novo, beleza. Errar terceira, quarta vez, você tá falando, bicho, você tá errando, tá? Às vezes o cara nem vê, né? Tem que chegar alguém e falar. Mas enfim, o lance de errar é corrigir rápido. Essa que é a sacada. E, só pegando o gancho pra gente terminar isso aí, entrar na sustentabilidade pra gente fechar nosso bate próximo. É alimentação. Alimentação, e já nem pode ser esquecer um negócio importante. Vai ter que reservar mais uma hora da sala. Mas, cara, só pra fechar isso daí. O patrocínio da Conecta aqui. Gente, eu vou usar o Pedrão, pra ele que ele é parceiro do. Vou passar aqui, né? Nossos parceiros são nossos amigos. Isso garantia de longas relações. No network é importante. É isso. Cara, mas é isso aí, que só pra deixar uma mensagem pra galera, se comprometa com o processo, cara. Não se compromete com o seu sonho, não. A galera se comprometer com o sonho é criança que faz isso daí. Tipo, quem é adulto mesmo, que é responsável, se compromete com o processo. Escreve a meta lá no papel. Mas pequenos passos, né? Pequenos passos. Como chegar. É o processo. E a galera só mira o sonho, só que o sonho, é o final de uma trajetória,
tem que correr, velho. Vai pra cima. Depois você vai colher o que você quer lá na frente. Lá. Não deixa muito pra amanhã, né? Arruma a cama na a hora, hora, você faz agora. O que eu posso fazer hoje pra alcançar o meu sonho? Tem mais um aprendizado aqui do Tuca, que são os sábios, que pra mim talvez, eu gostaria de ter escutado isso um pouco mais jovem, mas eu absorvi a informação e venho praticando e realmente dá certo. Que é como, eu não esqueço nunca mais quando a gente está falando de vestuário e tal, e aí você fala assim, ó, o homem está sempre na sua melhor forma, né? Você tem que estar sempre se apresentando da melhor forma que você, às vezes, se apresentar com a mão de graxa e tal, né? Mas é o melhor daquele momento. De repente, essa é a minha melhor forma. É a melhor forma desse momento. Então, fiz a brincadeira aqui da questão, porque a gente sabe que é o melhor que a gente pode fazer naquele momento. E é interessante, porque aí você, na hora que dá aquele pouquinho de desânimo, você fala, vou deixar assim mesmo, ou não vou, ou vou... Nós falamos, o que eu posso fazer melhor? E isso, mais do que estar bonito, bem vestido, reflete na sua autoestima. Então, seu olhar vai brilhar e as pessoas não vão chegar a olhar se você está com a mão limpa ou suja, porque você estava trabalhando, montando a sua van, sonho da vida. Eles vão ver que você está determinado a fazer alguma coisa, isso reflete no olhar. Então isso, falando aqui da nossa região, acho que de São José, que tem um carinho especial aqui, que é para os jovens isso, né? O que está lá fora é mais legal porque alguém fez. Então São José acho que tem tudo que é de melhor aqui, e essa autenticidade, essa não ficar julgando outros, sim executar, entender os erros dos outros, a gente vai ter uma autenticidade maior. E tem um potencial tremendo, né, de a gente ter as tendências saindo daqui. E está muito ligado a essa espontaneidade, né? De a gente poder, né, encarar, não desistir, aceitar. Exatamente. Mas frase do Tuca aí, sempre na sua melhor forma. Deu um corte dessa frase. E aí, você vai entrar na alimentação? Você vai entrar em sustentabilidade depois, não é? Como que é o nome? Sustentabilidade. Já falei bastante, já tá ligado à alimentação, sustentabilidade. O que eu queria falar, tipo assim, que eu fico puto e eu sempre gosto de pegar o verbo aí. E eu sempre gosto de pegar, tipo, falo, cara, não precisa ser extremo. Você não precisa, tipo, virar um vegano pra você ajudar. Tipo, não, mas você falar, deixa eu ficar sendo um pouquinho mais consciente. É a mesma coisa com rio, com limpeza, tipo, do vegano que eu tava falando, assim, tem gente que escolhe não comer carne, tipo, não vou comer carne, sei lá, 1 vez por semana, 2 vezes por semana. Legal. Tipo, já tá ajudando. Já é um passo de consciência, tipo, e mais louco. A própria saúde, o planeta. Vocês são vegetarianos ou veganos? Eu, na verdade, eu só não tô comendo carne de vaca, isso eu parei, inclusive eu e a Maite, a gente parou no aniversário do Pedro, né? No presente pra ele. Esse é presente, né? Então, consciência, né? Nossa. Pra mim, o termo vegano, a gente vai evoluindo, aprendendo, né? O meio, o mercado, bastante coisa, né? Então, há pouco tempo, quando falava-se vegano, era um termo muito radical, né? Um pacote de coisa. Tudo que você como usa, você é vegano, tem um banco de couro no carro, como você se alimenta, os animais, todo um conceito. Hoje tem uma linguagem circulando no meio do veganismo que eu acho que evoluiu, então mostra que os veganos já não estão mais tão radicais, porque senão fica, né, chato o assunto, não dá para dialogar. Que ser vegano é de coração, é a sua relação, seus sentimentos em relação à vida animal, à sua própria saúde e à saúde do planeta, né? Então aí, por exemplo, se bolo de aniversário, para mim eu não nego, né? Então tem ovo, tem leite, eu nem pergunto. Eu não vou negar de comer um bolo de aniversário. Por exemplo, se eu vou na casa de alguém e tem um queijo ralado no macarrão, as pessoas às vezes não entendem que o veganismo não consome nada de origem animal. Agora, eu não vou negar o prato, só tenho, né, aquele prato é o principal, todo mundo fala, não vou comer, preciso ter que cozinhar algo e tal. Claro que a carne hoje foram para mim aproximadamente 10 anos até conseguir fazer essa transição por completo e não salivar mais quando você vê uma picanha com sal grosso lá, né? Então, é muita informação científica. Você entender, você vai evoluindo para fazer essa transição para que não fique algo forçado. Claro que tem muitas pessoas que fazem isso num curto espaço de tempo, mas no meu caso eu acho que foi bem
foi gradativo, fui parando aos poucos e convivo muito bem com quem, né, consome a carne, porque eu acho que a gente precisa de um processo de transição. A carne fez parte da nossa história, da nossa evolução, desde os nossos períodos lá, primatas, né, das cavernas, lá nos nossos antepassados. A carne foi a pele, o couro, o osso, foi tudo... Ajudou a gente a evoluir. Como inteligência, né? Desenvolver inteligência, porque a gente teve que elaborar ferramentas para fazer, para cortar, enfim, para cozinhar, então... Mas o termo vegano hoje, então, ele no Brasil, ele ganha essa flexibilidade que eu acho muito importante para se tornar simpático. E a questão da saúde, esses 3 pilares, eles ajudam muito as pessoas a reduzirem. Eu tenho uma amiga que me comentou esse termo e é muito prático, que é o reducionismo. É você ir diminuindo, não só na alimentação, em todos os setores da sua vida, tornando ela mais sustentável em relação ao planeta. Então, está no vestuário, está no nosso transporte, está na nossa relação com os animais como um todo, né, nas nossas práticas. E a alimentação, ela mostra-se, é um indicativo, é um sinal que isso é a principal questão no mundo agora. Que o caminho que nós tomamos, a humanidade tomou, como ela se alimenta e como ela produz, já não comporta, não vai comportar, e isso é um curto espaço de tempo. Já se sabe disso, que os recursos naturais estão muito escassos. E, né, a gente vê a situação do planeta aqui nesse sentido. E a alimentação é o principal causador. Né? Isso é em números. Porque a gente tem um sistema de produção de alimento, né, em áreas muito vastas, né, uma monocultura excessiva, um uso de agrotóxicos e medicamentos muito acima do necessário, né? Então toda a produção, a cadeia da produção, por exemplo, de agricultura, que a gente fala agricultura no Brasil, a maior parte da agricultura é para produzir ração para os animais, né? Para a vaca, para a galinha, para o porco, para o peixe, que também hoje é confinado, a gente não come mais um peixe, né? Então essa agricultura que produz para a carne, para a gente saciar um desejo, né, cultural, que também comer carne já foi muito sinônimo de saúde, de nobreza, só que hoje se tornou um churrasco no Brasil, é algo que é um crime contra a própria pessoa, porque ela fica comendo carne ali várias horas, o seu corpo não absorve essa quantidade de proteína. Essa carne, para ser produzida, muita floresta, muita água, a natureza foi consumida de forma muito impactante, para a gente consumir um volume, uma quantidade que não faz bem para a saúde, né? Por exemplo, nosso intestino é longo e delgado, porque nossa base do intestino ser dessa forma anatômica é para absorver mais nutrientes que vêm dos vegetais, dos caroços, das sementes. O felino, por exemplo, tem um intestino curto e reto, né? Então é carne, né? Você vai deixar um tigre sem comer carne, ele não vai sobreviver. Agora, o ser humano, o próprio cachorro, nós podemos só sobreviver à base de vegetais. Isso é um sinal que o nosso corpo está preparado mais para isso. Então, hoje os números mostram, né, diminuição muito significante em doenças, em diabetes, né, no envelhecimento. Né? Então, a gente tem um bem-estar, você tem mais autoestima, você tem... né, não chega a sobrepeso se tiver uma alimentação saudável, e o saudável a gente não está falando, não é para comer carne nunca mais, né? A gente está falando de uma linguagem se alimentar bem, né? E aí aos poucos, no nosso caso, assim como está acontecendo com o Arthur, você vai tirando algumas coisas, né? E no meu caso hoje eu cheguei muito próximo desse conceito que se chama aí do veganismo, que me faz me sentir muito legal, bem. Eu acho muito massa. Essa consciência é bem legal, assim, e principalmente a consciência, igual você falou, de tipo assim, cara, adoto o rótulo, né? de extremo por conta disso, tipo, cheguei na casa de alguém, tipo, não vou negar, tipo, sai fora, você... Não, tá bom, vai, vou comer hoje. Tipo, ou educadamente você não aceita, né? Mas esse extremismo. Isso como é que vocês, que é um caso muito pessoal, é a forma que eu encontrei em chegar e se sentir saudável, e também vontade de comer um bolo de aniversário, que imagina o que remete à infância, tão gostoso nesse momento e tal. Mas tudo é muito possível. Por exemplo, o bolo de aniversário mais gostoso que eu já comi era vegano, é só substituir o leite
da vaca pelo leite de castanha. As pessoas também né? não se permitem experimentar coisas diferentes. Hoje, basicamente, os laticínios, né? Todas essas, a origem da base que já tem opções e estão ficando... Sim. É que hoje o Pedro evoluiu também. A gente fala, eu e o Maitê, é que vegano do jeito que ele era antes, porque o que é? Tem pra da batata crua, né? Sei lá o quê. Pô, aí é ruim, né? Agora ele já prepara a comida, bota bastante tempero. 10 anos. Aí é outra coisa. Aí é... Eu já fritei a cenoura pra Maitê no café da manhã pra você ver. É mesmo? Passou um pouco mal. Tem que largar despelado. Cara, aí é na parte prática. Vamos pra gente fechar aqui. A parte prática disso vai daí. acabar já ou não? Cara, nós vai ter que pagar, vamos falar com o cara. Tem aqueles dois assuntos que a gente esqueceu aqui. Pior que tem muita coisa que a gente queria falar. Tá. A gente realmente tinha que ter pego mais tempo aí. Não é? Eu ia puxar o assunto agora de tipo assim, dica prática, velho. Prática mesmo, assim, que a gente tava falando de não. O cara não precisa ser extremo. Mas faz um pouquinho, tipo, começa com um pouco que já vai ajudar. Tipo, e é foda que a gente de novo, generalizando o brasileiro. Cara, é muito porco, velho. Como que a gente educa? Tipo, é muito difícil. Você vê a galera jogando. Fala, pra quê, cara? Jogando cigarro e joga no celular. Então, eu faz isso, velho. Eu tenho bastante essa... Pode ter. Não, aí eu ia entrar nesse ponto, assim, tipo, sei lá, Vamos o que fazer parar de jogar lixo nas ruas e... Não, isso daí não sei nem como ensinar, né, cara? Porque as pessoas sabem, na verdade. Elas sabem, mas acho que é mais por ninguém. Eu acho que é mais pela falta tipo, de fiscalização das próprias pessoas em volta que isso acontece. Então, por exemplo, eu vejo alguém jogando cigarro no chão, se eu tô disponível e não tô com a minha namorada, porque a Maitê fica brava quando eu faço isso, né? Eu vou até a pessoa, pego o cigarro da pessoa no chão e falo, ó, tem aquele lixo ali. Eu mostro, você vai no ensinou. Eu não sou grosseiro, né? Eu não sou grosseiro, tipo, não pode jogar, porque esse acho que não é o jeito de educar. Ela sabe que tá errado. É só mas você falou, ó, tem lixo ali. Tipo, as pessoas em volta vão ver isso, pô. Caraca, ó, dá pra fazer isso aí, eu gosto. O cara foi lá e eu faço. As pessoas vêm, pensam, mas não fazem. Pô, eu cheguei, teve vezes que tava no semáforo fechado, abri a porta do carro, fui no carro da frente, ó, seu cigarro aqui. Eu acho da hora. Eu acho legal. Eu ia cuidado jogando com a com o tuca linda. Se estiver fumando aí, cara. Não, até meu primo, então. E eu percebo que às vezes a gente tem essa questão de, pô, não vamos falar, vergonha. Porque às vezes teve situação, meu primo fumando, né? E eu fico meio assim, caraca, vou ser chato com ele. Ele falou, pô, mas eu Mas aí se eu não for... Vai exatamente. Eu falo, pô, olha o lixo ali, não, foi mal. Cai no rio, o rio vai pro oceano, o oceano vira chuva e a gente vai respirar, beber essa água, esse lixo. A gente acha que tá longe da gente, né? É micro. Agora, para olhar sempre, né, eu vou voltar aqui, inclusive com... Acho que não teve amor aí, nessa bronca aí que você deu aí na rua, com amor. Mas eu vou pelo caminho aqui do amor, que é entender por que as pessoas estão fazendo isso, né? Então, quando a gente olha historicamente, desde os nossos períodos aí, né, algumas décadas atrás, tudo era biodegradável, né? O plástico. Há pouco tempo atrás a gente não tinha plástico, a embalagem era a palha do milho, né? Era o couro, era, né? Então não tinha tanto... Então você lança isso, abandona ali, aquilo, né, é biodegradável. É o exemplo do índio, né? A relação indígena é a principal. E nós somos índios, né? Nós somos brasileiros, né? Que a gente chegou aqui já tinha bastante índio. Na minha família, por exemplo, tem histórico de índio com negro, com italiano, com português, né? Somos um mix. E a gente veio com isso de muita abundância de natureza. Muita água, muita floresta, tudo aqui é muito. E então a gente acostumou a lançar isso lá atrás. Só que hoje já é um momento de se entender que tudo que a tecnologia produz é industrializada, a natureza não consegue consumir rapidamente ou vai contaminar. Porque saiu de uma forma primitiva do petróleo ou de outra fonte de energia que está lá há milhões de anos, e agora a gente transforma ela e quer devolvê-la para a natureza não consegue, não aceita, não assimila a digerir isso rapidamente. Então, acho que esse costume é importante a gente entender que tudo que a gente produz ou tem que ser reciclado, né? Ou tem que a natureza ser compostada. Então, embalagens hoje, por exemplo, um plástico, né, que é reciclado, ele não vai reciclar 10 vezes. Na hora que você chegar na 10ª vez que virou um copo, vai ter que incinerar. E hoje a gente consegue incinerar, por exemplo, e gerar energia e não poluir o ar.
né? Então basta, né, a gente agora na sustentabilidade colocarmos tudo e entender que até o papel de bala é um valor e que vai voltar para virar um outro produto. E isso acontecendo, as coisas vão ficar mais baratas, a gente consegue ter água limpa, consegue ter chuva e tal. Então, só para tirar um pouco essa coisa de uma que não seria uma revolta, né, em relação a todo esse lixo, mas sim olhar com carinho para essas pessoas que não têm a informação. E que o ambiente limpo, a gente vai ter um bem-estar psicológico maior, né, então a gente vai viver melhor. Então o Brasil, que tem um histórico muito, né, sofrido mesmo, né, a gente viveu sempre com muito pouco, você pode ver a população tem recursos muito escassos, mas eu vejo possibilidade com simplicidade as pessoas entenderem que um ambiente limpo, uma casa pintada, com jardim, com horta, ela vai se sentir melhor, vai ter mais saúde e bem-estar. E tendo isso, você vai viver melhor, e acho que todo mundo quer viver melhor. Uma vez que as pessoas sentirem que sem jogar lixo, com a ausência do lixo, você se sente melhor, aí todo mundo vai querer se sentir melhor. Então é convidar as pessoas a se sentirem melhor e como na nossa relação com tudo que a gente consome, né? E a origem do lixo, que é um resíduo, e sendo bem utilizado, a gente vai longe. Eu tenho uma visão também, igual você comentou lá no começo, lá, cara. Eu sou otimista pra caramba também. Eu acho que a criançada que tá vindo aí tem uma tendência muito forte de nos ajudar a ir pra frente, assim. Eu vejo, eu não conheço, mas já vi na internet, tipo, criancinha de 3 anos, 4 anos, assim, e já não querendo comer carne. Tipo, da onde veio? Pai e mãe, tipo, come carne e a criança não quer, porque já vem com uma outra consciência. Então, eu acredito que vai melhorar. Que a gente tomara, né? É um otimismo junto. A produção está mudando também, né? Enquanto a gente, né, não para de consumir por completo, os produtores também estão mudando a consciência de como produzir, né? Como cuidar desses animais, como produzir os ovos, como a própria carne, né? A indústria da madeira, tudo que a gente pode fazer de uma forma a já ir desacelerando esse impacto do consumo, muitos sinais estão acontecendo, né? Para que dê tempo das pessoas aprenderem. É como se uma mudança tivesse acontecido, mas até chegar na população como um todo vai demorar um pouco. Mas quanto antes a gente fizer isso, melhor. Quando a gente fala de alimentação, acho que é importante a gente olhar para todos os animais e ao longo da vida eu conseguir, né, aprender, né? Acho que é a busca do conhecimento, né? Você entender que você quer aprender e que os animais, inclusive a cobra, por exemplo, que é um animal, né, hostilizado, a gente tem medo e tal, ela troca um olhar, ela tem sentimento, ela sente frio, calor, ela se emociona, ela sabe o que é carinho, né? Só que são animais que a gente não tem uma relação igual com o cachorro, que a gente lê o olhar, que é muito parecido com as nossas reações, né, de expressão. A vaca mais ainda, a vaca fala com os olhos de uma forma, ela tende a proteger se estiver caído, ela vai lá cuidar de você. E com todos os animais. Então, quando a gente olha para um animal que está lá encarcerado, num espaço muito pequeno, vivendo, agonizando, isso, né, faz parte daquele coração, né, do vegano ali, que não é só nos atos, mas sim na sua forma de olhar. E isso tudo a gente pode fazer de uma forma gradativa, né, sem ser tão radical. Né? Mas é isso, a alimentação, eu acho que a gente tem um mar enorme de coisas para falar. Se eu fosse escolher algumas mensagens para deixar aqui, eu acho que é a conexão rios-oceanos. Nós precisamos limpar nossos rios para salvar os oceanos, que o oxigênio e a água que a gente bebe vem desses dois lugares e eles estão clamando por atenção. E a alimentação saudável, a prática esportiva e be out, né, ir para o lado de fora, são os principais, acredito, tratamentos ou formas de a gente encontrar esse caminho. Perfeito. E aí? Vou cantar. Mas suas considerações. Pra fechar, cara. Vamos fechando? Vamos. Pra fechar, cara, também a mesma coisa. Tem uma mensagem aí pra deixar, tipo, pra galera? Cara, com relação ao esporte, eu sou muito incentivador das pessoas a fazerem esporte. Eu até não sou vendedor, tenho meu espaço de stand-up, mas eu nunca vendi uma aula lá, nunca falei, não, vem fazer stand-up. Eu falo, stand-up é bom por isso e tal. Mas eu falo diretamente com meus clientes e deixar essa mensagem, né? Tipo, cara, você não precisa remar, você não precisa vir aqui remar. Você não precisa ir na academia, você não precisa correr. Acha o que você gosta
né? E E vai. você não precisa ir forçado, né? Acha que você gosta, se você gosta de correr, vai correr, se você gosta de pedalar, vai pedalar, não precisa vir remar, não. Se você gostar de remar, vem remar, cara. Então é só mais uma opção só de esporte, tem um monte aí. Mas sai do sofá. Sai Sim, e procura, privilegiado. procura um esporte que você gosta, que eu tenho certeza que algum Então, que vai algum gostar. você Eu acho que isso se resume em duas palavras. Experimente e movimente. Simples. Porque tem tipo, voltando rapidinho, vamos acabar aqui, mas tem muita gente que fala não gosta, mas é que às vezes não foi estimulado, né? Exatamente. Quando era criança, tipo, e não é que você não gosta, é que você não Ah, achou ainda alguma não coisa que você experimentou. gosta. Tipo, lá é sinônimo de saúde, né? Então tem que exato. gostar essa zona de conforto, sair dela e depois que você aprende que esse desconforto vai te dar muito prazer. Né? Então vamos pro esporte. É um caminho, né? E aí, Elô, pra fechar? Acho que a gente falou bastante coisa, eu gostei bastante de hoje. Primeiramente, eu quero agradecer muito vocês terem vindo aqui, vocês são Nós que agradecemos. grandes demais. E eu espero daqui a um tempo vir falar com vocês de novo, principalmente, ó, Tuca que vai dar giro no mundo aí. A gente Vai vai estar voltar. grande também, a gente já tá Sabores da Vila, a gente falou grande. bastante de alimentação aqui, lembrando que é Sabores eu da não fiz o Vila. jabá no começo. Puta merda. Calma. É isso, Ó, tira Sabores da Vila. Eu vou gravar depois de Aí, acabar, eu já vou gravar o vai jabá. dar aula de que a alimentação saudável é muito importante. E aonde tem? E lá na Sabores da Sabores Vila, da Vila. por favor. Ah, Pode dar Vamos continuação, que eu sei que você ganhar quer um prêmio de falar. desconto? pô, velho, lógico. Isso com Vocês, certeza. Só cara. levar a gente pra andar de caiaque, É, a tem gente umas faz uma aventuras troca. aí, a gente faz uma troca. Estamos na área do escambo, né? É. Eu faço escambo com vocês, mas vocês acertam com tudo. Galera, mas é isso, né? Nossa loja de Sabores da Vila, acessa aí, saboresdavila.com.br, você vai cair no nosso e-commerce. Se for de São José, a gente entrega no mesmo dia. Se for do estado de São Paulo inteiro, e até 4 dias úteis está aí na sua casa, tá? E a mensagem que eu tenho para deixar aqui, aproveitando esses dois monstros aqui, cara, do esporte, a gente falou bastante de sustentabilidade. Meninos bonzinhos. Visão bonzinho. Ó, mas pra fechar, pensa no nosso planeta, tá? Reflete aí sozinho, tipo, a gente falou bastante coisa aqui, o Pedro é muito mais evoluído que eu em alguns sentidos de meio ambiente. E pensa nisso, Não é evolução, tem informação, né? Porque mas eu acho que é evolução, nós estamos cara. aqui no mesmo campo, né? Mas eu acho que é uma evolução. Quando eu vejo alguém que fala que é vegano, pela dificuldade que é mesmo parar de. Você já vê que a pessoa evolui. Você saiu do Legal, campo. associar isso, boa. Eu entendo isso como uma evolução, tipo, até pro Show. eu sou bem espirituoso. Eu sou bem espirituoso, assim, então eu acredito que, tipo, você sai um degrauzinho, tipo, você olhar com tanto carinho pra uma vaca e falar, não vou comer, tipo, todo mundo come, mas não, mas eu não vou. A gente eu tem acho um que tem carinho, que mas ser. a dificuldade é grande, eita. Vai editar? Deixa não, vai Vai ser sem edição mesmo, Vai ser. vai que acabou o horário. Então dá pra cá. Então, mas pra fechar, cuida da tua casa, tá? Não tenta buscar qualquer coisa. Felipe, eu não sei como é que faz, cara, pra ajudar o meio ambiente. Dá um Google lá que o Google ajuda. Dá um Google, faz qualquer coisinha, começa ensinando o teu filho. Ele vai ser uma pessoa melhor no futuro, vai ensinar os filhos dele a ser melhor, mas começa a fazer alguma coisa dentro da tua casa, vai pra praia, não pega só o teu lixo é obrigação, pelo amor de Deus, isso já é regra. Se tiver algum lixinho na areia, pega lá também, cara, faz uma força, leva seu filho pra dar aquela volta na praia, leva uma sacolinha e vai catando lixinho, você vai gerar um bem fudido pra praia, pra água, e vai ensinar, vai deixar uma marca no teu filho ali. A gente falou até no absurda. último episódio, né? O teu filho vai ensinar os amigos dele. dele na escola. Quando você fizer isso aí, teu filho vai ensinar mais gente. Acho que a melhor Então, forma de mudar o mundo é pelo exemplo. E é importantíssimo. Cuida do nosso planeta, ele vai se ferrar se você não olhar pra ele com carinho, tá? Precisa todo mundo estar olhando na mesma direção. Ah, tem muita gente fazendo cagada. Deixa eles fazendo cagada, faz a tua parte, tá bom? Tamo junto, fiquem com Deus. E até o próximo Sabores Cast. Até o próximo. Beijo. Valeu. Valeu! Valeu, tchau, tchau.